Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui e agora modo presencial, hein? Estamos abandonando de vez o modo Dark para trazer uma notícia para você com mais propriedade e mais informações. Sem mais delongas, vamos lá. Agora é oficial, hein? Christian Barleta é o novo atacante do Corinthians. Bruno Mendes e Fausto Vera no Flamengo. Balbuena já vive clima de despedida no timão. Daqui a pouco eu volto com mais informações logo após a vinheta. E o zagueiro Balbuena vive clima de despedida no Corinthians. Depois que o zagueiro do timão retornou ao clube, não consegue desempenhar um bom futebol. O contrato do Balbuena vence em julho desse ano e o Dinamo de Moscou não quer renovar o empréstimo do jogador. O Dinamo de Moscou só aceita vender o atleta, que hoje está avaliado em 33 milhões de reais. Apesar do jogador ser ídolo do Corinthians com ótima passagem em 2017, a diretoria está agindo corretamente. Não devemos renovar com o jogador pelo que ele foi no passado. Infelizmente o Balbuena está em baixa no Corinthians, perdeu posição para o Bruno Mendes e o Corinthians deve decretar de vez a sua saída em julho. Porém, há tempo, Balbuena. O contrato do jogador vence apenas em julho e o jogador pode voltar a jogar aquele bom futebol que desempenhou em 2017, onde o Corinthians foi campeão de tudo, onde ele fez dupla de zaga com o Pablo. Porém, hoje o Balbuena está fora do Corinthians. Em julho, o Balbuena não deve continuar no Corinthians. E o presidente do Willian Monteiro Alves deve ir no mercado da bola para trazer outro zagueiro para compor a zaga, junto com Bruno Mendes e o Gil para a sequência do Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores. E o Corinthians fecha a contratação do atacante Christian Barleta, de 21 anos, que pertence ao São Bernardo. Vale lembrar que o atacante voltou de empréstimo para disputar o Campeonato Paulista. O atacante estava na Chapecoense. Christian Barleta teve ótima passagem no Chapecoense e Joinville. Tem que contratar mesmo, é uma aposta. Atualmente o jogador está em 8 jogos pelo São Bernardo e fez 4 gols. Em 8 jogos fez 4 gols e deu 2 assistências. São Paulo e o Santos estavam numa disputa para trazer o atleta que optou em jogar no Corinthians. Honestamente, é um bom jogador, porém não é a solução dos nossos problemas. Calma lá, Duílio. Corinthians que tentou a contratação de Coutinho, de Matheus Pereira, de Michael, entre outros, e todas não deram certo. O Corinthians precisa de reforços de peso para disputar o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Com todo respeito ao Christian Barleta, não é a solução dos nossos problemas. É um bom jogador, é um jogador que está se destacando, tem que contratar mesmo, mas o Corinthians precisa focar no Brasileiro e Libertadores. O Corinthians precisa focar em reforços de peso. Não adianta o Corinthians contratar um jogador que é revelação e apostar tudo nisso. O presidente do Willian, vale lembrar, que prometeu de 3 a 4 reforços de peso. E até agora não chegou nenhum desses reforços. A gente espera, como nós todos, torcedores do Corinthians, que o Corinthians vá ao mercado da bola, que seja mais agressivo, para a gente poder trazer o jogador. O Corinthians hoje vive uma realidade muito dura. O Corinthians opta por trazer jogadores em oportunidade de mercado, jogadores em fim de contrato para vir por empréstimo, ou seja, em outras palavras, para vir de graça. O Corinthians precisa impor e voltar a ter o seu poder de compra. O Corinthians, é difícil um clube liberar um jogador que está em atividade, que está jogando bem. O Corinthians busca jogadores que não estão jogando um bom futebol. Vou dar exemplos para vocês, que é o caso do Luan, que a gente emprestou, o caso do Davó, o caso do Ramiro. Por que o Corinthians emprestou esses jogadores? Porque eles não vinham já atuando bem, não vinham jogando um bom futebol. A mesma coisa com os outros clubes. O Corinthians busca jogadores que não estão vivendo uma boa fase e que possam vir de graça. Assim, não tem como a gente fazer um bom campeonato brasileiro e um bom campeonato e uma Taça Libertadores. O Corinthians precisa de contratações de peso, e jogadores de peso só vêm com bala na agulha. Com todo respeito ao Christian Barleta, infelizmente não é a solução dos nossos problemas. Porém, tem que contratar. É um jogador que é revelação e pode dar frutos ainda para o Corinthians. E o zagueiro Bruno Mendes e o volante Fausto Vera, será mesmo que pode deixar o Corinthians para ir para o Flamengo? Bom, vamos lá. O Bruno Mendes, no ano passado, estava com valor estabelecido de compra fixado em contrato de 7 milhões de reais. O Corinthians, na época, brigava com o Internacional, que o Inter queria comprar o zagueiro, mas dividido em várias parcelas, até que não deu negócio. Hoje, o Flamengo entra na briga direta com o Internacional para ter o zagueiro. Será que o Corinthians compensa vender o Bruno Mendes?
Hoje o Bruno Mendes é peça fundamental no Corinthians, se tornando titular e fazendo ótimas partidas. O que me chama a atenção é que o contrato do Bruno Mendes vence em dezembro e o Corinthians até agora não chamou o jogador para conversar. O Flamengo tá na briga, a proposta tá na mesa, o Flamengo quer o jogador. O que o Corinthians tem que fazer, na opinião de vocês, fiel? Chama o jogador para conversar, renova o seu contrato e vende lá 30, 40 milhões se o Flamengo quiser pagar. Se não quiser pagar, tchau. Até porque nenhum clube facilita negociação nenhuma para o Corinthians. E se o Corinthians vende o Bruno Mendes, será que vai achar um zagueiro à altura por sequência do Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores da América? O Corinthians vai ter que contar com jogadores da base. Então o Bruno Mendes é peça fundamental no Corinthians hoje, não pode vender, a não ser que venda por um preço alto, mas para isso tem que renovar o seu contrato. Com Fausto Vera não é diferente. Um dos poucos jogadores que o Corinthians comprou, o resto foram oportunidades de mercado. Fausto Vera, o Corinthians chegou com a bala na agulha e comprou o jogador a pedido do Vitor Pereira. Não é uma negociação que vale a pena, a não ser que seja por valores exorbitantes. Vitor Pereira quer o jogador no Flamengo, porém não compensa para o Corinthians vender o Fausto Vera agora, pelo amor de Deus, hein? É um jogador novo, promissor, que daqui 2 anos pode estar valendo aí 90, 100 milhões de reais. Fausto Vera é revelação, quase foi para a Copa do Mundo e deve permanecer no Corinthians. Fausto Vera deve permanecer para disputar o Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores da América. E você, fiel, acha que esses 2 jogadores devem permanecer no Corinthians? Comente aí no canal. Essas foram as notícias de hoje e eu vou voltar hoje à noite, hein, para o pós-jogo de Corinthians e Mirassol. Obrigado, que quem fala é o corintianeiro e vai Corinthians!